Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Histórias de Mãe. Eu quero lembrar você que você pode assistir ao nosso programa pelo site tvredepetrópolis.com.br ou então também pelo nosso aplicativo RPT Play. Baixa lá tanto para iOS quanto para Android. É super levinho e é de graça. Você vai poder assistir a nossa programação em qualquer lugar, aonde você quiser, tá bom? No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, não sei se na sua casa aí é um tabu, mas sobre sexo. Quando falar e como falar de sexo com as crianças, porque, na verdade, é um assunto natural e todo mundo faz sexo, né? E a gente precisa conversar sobre isso com as crianças. Então, eu recebo o sexólogo Pedro Croix, que vai conversar com a gente e dar dicas. Isso tudo no próximo bloco, a gente volta já já. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capricha aí. Alô, Júnior. Show. Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, agora eu tenho uma dica da Dona Chica para você. Você aí de casa sofre com seus filhos na hora de arrumar o brinquedo? Pois é, a dica de hoje é esse kit aqui de caixinhas para você arrumar, armazenar também o brinquedo dos seus filhos, porque é prático, fica acessível à mão deles, né? Então eles podem escolher o brinquedo que eles querem, obviamente, né? Brincar, mas depois eles também têm que guardar, que é o mais difícil, e eu sei muito bem disso. E a caixinha é uma maneira bacana de você incentivar e ajudar também o seu filho na hora de guardar os brinquedos. Então, isso tudo, as cadeirinhas, as caixinhas, você encontra lá na Dona Chica. Passa lá no Shopping Vilarejo, número 138, que além dessas caixinhas aqui, tem outras caixinhas também personalizadas. Além de enfeitar o quarto, ajuda na organização também. Mais uma dica lá da Dona Chica, tá bom? Agora vamos começar, né, o nosso programa, o assunto que a gente veio falar hoje, que é sexo. Pedro, obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Começar pelo começo do seguinte: o sexo, apesar de tanta informação, de tanto acesso, ele ainda é um tabu? Olha, Dani, assim, para nós pesquisadores da área, a gente diz que ele é um tabu porque existe uma diferença entre informação e conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que, de fato, existe uma gama de materiais disponíveis, uma gama de, digamos, até um bombardeio imagético da sexualidade humana e do sexo, através da imagética pornográfica que chega pela internet, disso tudo. Mas, para se tornar conhecimento, é preciso fazer um caminho. E, por mais que existam todas essas informações, isso não se tornou um conhecimento vasto para a sociedade brasileira, no sentido de ter sido aprendido pelas famílias. Você imagina que o maior problema nosso é que, quando a gente fala que existe um problema das famílias em falarem de sexo com seus filhos, é porque os pais não sabem. Os pais não viveram também uma sexualidade que lhes foi ensinada de forma capaz de formar alguém capacitado para passar adiante, entende? Então, assim, o sexo é um tabu. No Brasil, a gente diz que existe uma cultura onde esse assunto ele é muito falado nas mesas de bar e entre pares. Meninas se juntam nas mesas de bar e falam sobre sexo, meninos também. Mas saiu desse ambiente ou misturou o público, isso vira, todo mundo fica um pouco constrangido. No ambiente familiar, isso piora consideravelmente. Imagina. Porque outros fatores entram, né? Fatores religiosos, de convicção e etc., que vão influenciar a forma como lidar com o sexo dentro do ambiente familiar. Agora, existe, né, a gente sabe que
eu lembro da minha mãe conversando comigo sobre sexo, né? E eu via que ela tinha dedos e também não sabia como lidar com aquela situação, porque eu estava constrangida e ela via que ela também, né? E isso começou depois que eu fiquei menstruada, que aí veio esse papo de, tá. Então, existe uma idade certa ou a gente tem que esperar uma troca do filho? Assim? Então, o que acontece? Na educação sexual, que seria o ideal, é previsto no PNE, no Plano Nacional de Educação, mas poucas escolas enfrentam esse debate porque tem resistências na sociedade de vários tipos, existem resistências nas famílias. O ideal para o PNE era começar entre 8 e 9 anos com matérias que falassem na escola, a família seria um complemento, sobre a diferença corporal entre meninos e meninas, ou seja, você começar de forma bem introdutória falando sobre a sexualidade. Entre 8 e 9. Existem países como a Alemanha que tratam desse assunto desde os 6 anos de idade, né? Mas é óbvio que em casa é sempre uma demanda vinda da criança. Lógico que se você tiver um filho muito retraído, é bom que você estimule, né? Mas nunca atropelando o conhecimento que o filho quer ter. Porque às vezes ele faz uma pergunta sobre como eu nasci e você fala logo do coito. E ele estava querendo só saber por que a barriga incha. Entende? Então é bom perguntar sempre para ele onde ele ouviu aquilo, para você saber quais são os parâmetros para essa conversa. Porque conforme a idade avança, é óbvio que o assunto vai ficando mais claro, com mais detalhes, não é verdade? Uma criança pequena, estava até dizendo isso, né, que para nós, pesquisadores, o mais importante é você falar a verdade desde sempre. Não contar historinhas da cegonha e etc. Da sementinha. Você falar a história adequando a linguagem. Tá? Você adequa a linguagem à idade da criança, mas trata desse assunto. E é sempre, assim, buscar a naturalidade. O que seria a naturalidade? O conceito de naturalidade para a gente é o conceito de não constrangimento, aquilo que não gera constrangimento. Vou dar um exemplo, assim, rapidamente. 2 exemplos. Andar nu em casa. Algumas famílias andam nus em casa desde sempre e para sempre. Ou seja, isso não é um problema. Alguns pais tomam banho com filhas, com filhos, mães tomam banho com filhos e com filhas, sem nenhum constrangimento. É natural. É fruto de uma relação de naturalidade com isso. Mas existem ambientes familiares onde isso não é natural. Quando não é natural, quando é dado a constrangimento, a gente nem estimula nem desestimula. Ou seja, cada família se adequa a essas coisas que são vinculadas ao nu, ao sexo, né, a sexualidade em geral, as relações com a vida e daí por diante. A gente está falando sobre idade, tem um vídeo que a gente vai ver agora que mostra exatamente isso, que são os pais falando com os filhos de diferentes idades sobre sexo na real. Não tem cegonha, não tem semente, não tem nada. E aí vamos ver a reação dos pais e também dos filhos, vamos ver. Do you know why we're here today? For video. We're going to talk about where babies come from. Do you know anything about intercourse? So, today we're going to talk about how babies are made and where they come from. Would you like to know how babies are made? Made of water. Humans are made of water. Yeah, I knew it. That's true. From God. From God? I thought it was because of God that sent us down into your stomach to be born. To be born? Sperm, egg, collide, blah. What do you mean, sperm, egg, collide? Where did you learn that from? Nick, duh. Who's Nick? My brother. What did he tell you? Bad stuff. What makes me a man and what makes mom a woman? You have bigger hands in her. There's some kind of hole here, like an igloo. Oh, okay. So, Miles, you know that me and Mama are girls. Yes. Do you know, is there a specific body part that you know of? The place between the mommy's legs. Oh, the vagina, right? The vagina. You know, it's called the vagina. Ah! Yeah. Okay. How do you pronounce it? Did I say it right? It's called vagina. 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 Yeah. Vagina. How do you say it? How did your Tia Alice have her baby? She came out of her butt. Her butt? Did it come through the bottom? The butt? It came out of her vagina.
That's weird. So when two people are in love... Don't say that again. Okay, no more love. Melody, when two adults want to have a child, they have to have Work sex. together. Work together. They have to work together, yes. I said no more love. No more love. All right, we're going to use another word. Mommy and Daddy hang out. The woman has an egg. An egg? Yes. The mom provides the egg, and the dad provides the sperm. Do you know where the sperm comes from? Where does it come out? Do you know where it comes out? The sperm comes out of your penis. And when he releases that fluid, when they're having sex, when they're making love, that makes a baby. I don't like that. Okay. I don't like that. I don't like that. And when that sperm comes out of dad's penis into mom's body, then sometimes it can make a baby. I did not know that. You did not know that? And there's lots of sperms floating around. How does the penis get to the vagina? We want to talk about it medically? Like mommy's a nurse. I do not even know mommy what that does, means. right? And then how does Daddy give the sperm to Mommy? They have sex. What? I told you Nick told me a lot of stuff. So Mommy and Daddy got together and we took off all our clothes and we got inside the blankets so we were really warm. And then Mommy and Daddy did a special dance and there you were. That's how you were made. Oh my gosh, this is really, really, really not good if you took off all your clothes off. See this pocket? Yep. Okay. The pocket is the vagina. Okay? And in order to have a child, Daddy has to put his penis in the pocket. Do you understand? Ew. So the penis goes into the vagina, goes inside. That's really disgusting, you know. Or not. Oh. Was this uncomfortable? Yes. Yeah. Sorry about that. Yeah, you're gonna look at the world a lot different now. Então a gente viu aí, né, Pedro, as diversas reações, tanto dos pais, que nitidamente estavam constrangidos, e as crianças, umas com nojo, outras com vergonha, quer dizer, isso também vai ocorrer em casa quando a gente fala de uma coisa mais aprofundada. O que acontece de acordo com as idades, né, a gente, como eu disse, a adequação da linguagem, ela faz com que você construa um nexo de causalidade. A criança precisa... Por que é importante não falar da cegonha e falar diretamente do sexo, mas com uma linguagem adequada? É porque a criança precisa primeiro entender que é uma coisa natural. Segundo, ela precisa entender que tem na cabeça dela uma construção de entendimento, ou seja, ela vai entendendo aos poucos como a gente chega a uma conversa na puberdade do sexo como ele é. Sim. Quer dizer, pênis, vagina, penetração e daí por diante, né? Agora, esse constrangimento, ele acontece porque é um assunto difícil, não só aqui. É importante contextualizar a sexualidade, o debate sobre a sexualidade no mundo ocidental, cristão e daí por diante, que tem uma série de percepções culturais, antropológicas sobre a sexualidade. Então é natural que existam restrições, entende? Existam dificuldades, mas é importante a gente superar. Como eu lhe disse antes, né? No Brasil, a gente, como muitas coisas na Constituição brasileira, a gente fala no Plano Nacional de Educação em educação sexual na escola, mas pouquíssimas escolas implementam por conta da resistência da sociedade. E isso traz consequências, né,
índices de gravidez na adolescência, de desconhecimento sobre o próprio corpo, de relações não prazerosas quando adulto, de quase 50% das mulheres nunca terem tido um orgasmo durante toda a vida sexual, o que são coisas graves, né, para o desenvolvimento dessa criança na sua fase, quer dizer, dessa pessoa na sua fase adulta. Né? E óbvio que quando você não tem informação, você fica mais permeável a ações de predadores, a outras ações de não conhecer. Te deixa mais frágil, te deixa né? muito mais frágil. Você não tem nem entendimento do que está acontecendo. Exatamente. E é muito mais fácil. E outra coisa também que eu acho, né, que você falar sobre sexo não é estimular o seu filho a fazer sexo. É simplesmente você dar uma informação, ou a sua maneira, porque a gente também não, né, fica daquele jeito sem saber como agir, mas dentro do que a gente tem de informação. Porque você contextualiza isso dentro da cultura familiar. E esse é o grande equívoco da resistência. Não existe problema nenhum de falar sobre sexo depois do casamento numa família cristã. Isso faz parte. Ou seja, você saber, quando for falar com um filho na puberdade sobre o sexo, você explicar para ele o que é e que na sua família, na sua compreensão, na cultura em que vocês foram criados, isso só deve acontecer depois do casamento. Isso não é um problema em si, entende? E nem deve ser. Só que a gente tem que lembrar que o mundo é diverso. Né? O seu filho nem sempre alcança essa idade para casar e etc. E antes ele já vai se relacionar com a sexualidade, com o sexo especificamente, porque a adolescência é um bombardeio hormonal, cada um lida com isso de uma maneira. Então você sonegar essa informação em nome dos seus conceitos morais, você impõe ao seu filho uma ignorância sobre o assunto que o deixa frágil. Né? Ao mesmo tempo, como eu disse, retornando, isso não lhe restringe a colocar seu filho, a dar ao seu filho a informação com o seu conteúdo moral sobre a informação. O que é importante é falar sobre. Falar sobre, né? Não fazer, não vou falar sobre. Você não tem idade para falar sobre isso. Conversa com a sua mãe. Né? A mãe sempre sofre um pouco mais. Conversa com a sua mãe. Né? Os meninos são estimulados normalmente pelos pais a uma sexualidade, em geral, quase predatória também, né? Uma presença na sociedade de forma predatória do ponto de vista da sexualidade. Eles precisam ser do ponto de vista libidinal, extremamente libidinosos e, ao mesmo tempo, precisam estar ali sempre respondendo a uma demanda para uma masculinidade que sempre viril e etc. E as meninas santificadas, né? Coitadas. Não podem nem pensar em sexo, alguém né? dá uma florzinha, conta para a família inteira, aquele constrangimento, todo mundo soube que a menina menstruou, fica como... Porque, na verdade, esse feito é um feito para que a família dali em diante tome conta dessa sexualidade feminina. Na verdade, isso tem um contexto, né? Todo ela mundo corre fica riscos, de olho né? de que agora ela pode... vir a fazer sexo. Sim, sim. Então, a gente está falando de adolescente, puberdade, vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é a gravidez na adolescência também. A gente volta já já. Okay. TGTech Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTech é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capricha aí. Alô, Júnior. Show. Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, e a gente vai falar agora sobre gravidez na adolescência. Tem uma pesquisa aqui, Pedro, que ontem eu estava olhando na internet e vi que, segundo o Ministério da Saúde, teve uma queda de 17% no número de adolescentes grávidas entre 2004 e 2015. A pesquisa é entre jovens entre 10 e 19 anos. Quer dizer, a gravidez na adolescência é um assunto que preocupa muitos pais. Sim, o que acontece? Apesar dessa notícia, o Brasil ainda é um dos países com índices altíssimos de gravidez na adolescência. A gravidez da adolescência ela precisa ser observada ela é multifacetada, tem vários motivos. O principal deles é a ignorância sobre o sexo, com certeza é um deles.
Mesmo que as pessoas insinuem o senso comum sobre sexo, digam, tem muita informação, as pessoas fazem porque quer. Isso não é verdade, isso não alcança o conjunto. Isso mistura com o assunto que a gente tratou aqui um pouquinho antes, que foi sobre a utilização de preservativo na adolescência e na juventude. O número altíssimo de casos de HIV que a gente enfrenta no Brasil, uma retomada desse número. Né? A gente não usa mais grupo de risco, a gente usa, na verdade, a fala hoje em dia que a gente diz são práticas de risco. Então você tem na adolescência práticas de risco vinculadas a isso. Agora a gravidez na adolescência está ligada a outras coisas. Há uma desestrutura familiar que não é essa desestruturação familiar que as pessoas pensam, a família está perdendo o seu lugar. Não é isso. É que no que diz respeito à sexualidade, a família sempre foi desestruturada. Esse assunto nunca foi um assunto que frequentou a mesa do jantar. Entende? Quando a sua filha vai contar para as pessoas de que ela transou pela primeira vez, se ela disser isso numa mesa de jantar, é capaz de alguém agredi-la fisicamente, né? Ou um pai mais conservador colocá-la para fora de casa, sim, a mãe ficar alarmada, se a avó estiver na mesa, infarta. Entende? Então não é um assunto que frequenta as nossas casas. E isso traz, lógico, um peso gigantesco, principalmente para as meninas. De novo, tem um recorte de gênero importante nisso. Os meninos são estimulados e quando acontece a gravidez na adolescência, porque ninguém engravida sozinho, em geral abandonam suas companheiras, em geral por orientação familiar também. E as meninas carregam esse filho ou filha adolescente para o resto da vida sozinhas. Né? A gente sempre diz que engravidar é importante para quem quer, né? Porque a gravidez é uma opção, é um direito, sim, não um dever. É maravilhoso, mas você tem que querer. Sim, né? Sim, e precisa ser consciente, né? Precisa ser uma ação consciente. Mas, para além disso, essa menina e esse menino precisam estar preparados, maduros o suficiente para abraçarem essa gravidez. Né? E quando ela é inesperada, porque o que acontece? Quando a gravidez acontece dessa maneira e o impacto familiar, isso também tem um recorte de classe, tá? Nas classes médias, o acolhimento é um pouco maior. Nas pesquisas você percebe isso. Mas nas classes mais depauperadas, não existe um acolhimento. Essa menina engravida e ela sofre uma segunda sanção, que em geral é expulsa de casa por isso. Né? Então você tem aí uma série de fatores que impactam negativamente. É preciso do momento certo, ela tem que saber de que é ela quem vai parar de estudar. Possivelmente seu namorado continuará estudando. Recai sobre a menina. Não é isso? Ela vai ter que parar de estudar. Ela precisa dar atenção, a família vai cobrar em dobro. Ela normalmente precisa passar daquela fase do estudo para uma fase do trabalho, para o mundo do trabalho. Então você tem várias consequências da gravidez na adolescência, quando ela é uma gravidez não consciente. Agora, existe um fator interessante. Existe a gravidez consciente na adolescência. Sim. O que eu quero dizer com isso? Consciente em que sentido? Existe a gravidez da vontade. Existem meninas que engravidam adolescentes por vontade de engravidarem. Quando você se aproxima desses casos, você percebe com muita clareza de que são, aí, como eu disse, famílias. Ou essa menina está querendo sair de casa porque sofre algum tipo de pressão familiar excessiva, ou porque ela não é compreendida, ou porque ela se sente solitária, ou porque ela acha que vai prender o namorado com essa gravidez. Então tem muitos fatores que incidem sobre a gravidez na adolescência. Ela é uma chaga social. A gravidez nunca é uma chaga, quer dizer, no sentido de que você colocar um novo ser humano no mundo, fruto da sua consciência e da sua vontade, nunca é uma chaga. Mas a gravidez na adolescência, como alguma coisa que acontece por descuido, alguma coisa que acontece contra a vontade, alguma coisa que acontece de forma, digamos, quase imputando uma culpa em alguém, é uma gravidez negativa. E gera consequências nesse filho e nessa filha. Né? É por isso que é importante a gente falar desde criança. Falar quando chegar uma demanda em casa com o filho, porque de repente ele ouviu isso de alguém. Sim, ele não surgiu com essa ideia da cabeça. Falar, agora eu vou perguntar... Né, ele deve ter ouvido isso de algum lugar e não negar essa informação. Né? A nossa maneira é dar essa informação e aí que vai, de repente, eu acho, evitar ou fazer com que a adolescente, o menino também, pense, né, antes de... Sim, eu acho que é isso. O diálogo é fundamental nesse assunto, né, nesse aspecto da gravidez na adolescência. É preciso ter esse diálogo, esse canal, entende? Qual é o grande problema? É que
90% dos adolescentes, isso não é uma estatística da minha cabeça, 89% e um pouquinho, em pesquisas da Unicamp, da USP, não tem esse canal. Ninguém conversa sobre esse assunto. A fala é normalmente formalista. É assim, é assado, coloca a camisinha assim para o menino. Assim, é assado, coloca a camisinha assim. Com a menina, não deve fazer, não está na hora, não tá... E ela está querendo saber de um monte de coisas, então... Ou então ela já está transando, e o que ela faz? Ela, em vez de ir no ginecologista, porque com a mãe ela não vai, porque se ela vai ter que contar para a mãe, ela vai sofrer sanções. A mãe não a leva ao ginecologista, aí ela pergunta qual a pílula que a amiga está tomando, e aí sofre, como um caso que eu tive numa escola que eu dava aula, eu sempre conto, caricato, mas verdadeiro, onde no final de uma aula para um terceiro ano de ensino médio de uma escola privada, de alunos bem abastados, uma escola privada cara, no final de uma aula, conversando sobre sexualidade, uma aluna me procurou para dizer que estava com uma infecção urinária há muito tempo e não sabia o que fazer porque não podia ir no ginecologista, porque senão a mãe ficaria sabendo, o que hoje é vedado pela legislação, tá, gente? Você pode ir ao ginecologista acompanhado de uma amiga, você tem, na verdade, a lei te resguarda de que o ginecologista não diga nada a ninguém, mas, de qualquer maneira, ela não podia ir porque é a mãe e tal, mas no final ela disse uma coisa que me encucou. Ela disse assim, porque quando eu coloco a pílula, eu sempre fico... eu acho que a pílula é o problema. Uhum. Eu, por um momento, no meio da conversa, aquela coisa de finalizar a aula, eu não entendi bem. Mas assim que caiu a ficha, eu fui perguntar para ela, mas como assim colocar a pílula? E ela introduzia a pílula na vagina, ou seja, uma clara demonstração de que, mesmo havendo um recorte de classe, um recorte de gênero, todos os recortes possíveis, o principal vilão é a falta de diálogo. Sempre, sempre. Pero, o nosso programa chegou ao fim. Eu acho que a gente ainda tem muito para falar sobre isso. Eu convido vocês já aqui no ar para a gente participar de um próximo programa, de um outro programa, para a gente falar mais sobre gravidez na adolescência, que eu acho que é um assunto que, de repente, a gente conversando aqui, eu e você, a mãe que está em casa, a filha, o filho, o pai, pode, nesse momento, também falar, ou a filha ter uma abertura. Isso, né? Às vezes são nessas brechas, vontade, nessas brechas que a gente consegue. Então, já está convidado para um próximo Muito obrigado, programa. Eu super agradeço quem está em casa ouvindo a gente. Super bacana. Eu adorei também essa Obrigado. Obrigada. Falou. Eu agradeço vocês de casa também. Converse em casa com seu filho sobre sexo. Dê atenção, preste atenção no seu filho. De repente ele dá umas dicas aí e você não está percebendo, tá bom? Até o nosso próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau.